Fala, empreendedor! Hoje nós estamos passando aqui para falar um pouquinho sobre a gestão financeira dos sonhos. Afinal, é o sonho de toda empresa ser lucrativa, gerar lucro, né? E para ter esse lucro, para gerar esse lucro, nada melhor do que a gestão financeira, né? Que serve como um GPS em direção ao seu destino, ao lucro, ao objetivo do seu negócio. Então a gente está passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa gestão financeira dos sonhos. Mas antes de a gente falar da gestão financeira dos sonhos, eu preciso te dar um dado muito importante. Você sabia que 90% das empresas brasileiras não conhecem de fato os números do seu negócio? Não sabem se estão lucrando de verdade? Apenas 10% das empresas conseguem, utilizar esses dados financeiros do seu negócio de forma estratégica e fazer com que o seu negócio cresça cada vez mais. Então, eu tenho a certeza de que a gestão financeira é sim um diferencial competitivo e você precisa estar com isso aí, na ponta do lápis, do papel, da planilha, do sistema, não importa onde. Mas você precisa fazer a gestão financeira do seu negócio. E a gestão financeira dos sonhos começa pelo primeiro pilar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre 6 pilares e o primeiro pilar, ele é o separação das finanças. Não tem como a gente ter uma gestão financeira dos sonhos, não tem como a gente analisar os dados do negócio se a gente mistura contas de pessoa física com as contas da pessoa jurídica. Não tem como a gente ter uma gestão financeira dos sonhos se a gente pega para analisar os dados, o extrato da conta bancária da empresa e tem mais pagamentos do sócio do que pagamentos da empresa. Então, o primeiro pilar da gestão financeira dos sonhos é a separação das finanças. É cada qual no seu cada qual. O sócio, pessoa física, tem que ter a sua fonte de renda, que tem o seu prolabore, a sua distribuição de lucro. E na sua conta, a pessoa física tem que fazer os seus pagamentos. E a empresa também precisa receber na pessoa jurídica apenas os rendimentos da pessoa jurídica e efetuar os pagamentos apenas da pessoa jurídica. Então, o sócio precisa receber o seu prolabore. E o que é prolabore, Carlos? É como se fosse o salário do sócio, né? Então, tem que ser fixado, tem que ser estabelecido esse prolabore mensal. E a empresa tem que pagar esse prolabore para o sócio e dali o sócio fazer os seus pagamentos. Então, o primeiro pilar é a separação das finanças. Finanças do sócio de um lado, finanças da empresa do outro. Não podemos misturar. Beleza? O segundo pilar de uma gestão financeira dos sonhos são os registros financeiros. Como é que a gente vai conseguir analisar os dados, os números do negócio se a gente não tem isso registrado em lugar nenhum? Então, eu já falei um pouquinho da importância de a gente ter na ponta do lápis, do papel, da planilha. Então, justamente isso. O pilar 2 dos registros financeiros é onde você, empreendedor, vai conseguir fazer as anotações de tudo que acontece dentro do seu negócio. Então, é registrar cada centavo e cada entrada de dinheiro, como também cada saída de dinheiro. É você saber de onde está vindo e para onde está indo o dinheiro do seu negócio. Então, os registros financeiros, que é o pilar número 2, é muito importante. Sem ele, nada do que a gente vai estar vendo daqui para frente vai funcionar. Na verdade é o seguinte, os pilares eles vão sendo complementares. Não adianta nada você fazer o registro financeiro se você está registrando contas misturadas, que é o pilar 1 da separação das finanças, né? Então você tem que separar as finanças, você precisa registrar esses lançamentos no sistema, uma planilha, e você precisa depois, que é o pilar 3, analisar os demonstrativos financeiros. Então nós temos alguns demonstrativos financeiros que são muito importantes e que todo empreendedor precisa de forma, não muito técnica, contábil, né? Mas analisar esses demonstrativos. Que demonstrativos são esses? Os balanços patrimonial, que é como se fosse uma fotografia do seu negócio por cima, o que é que está acontecendo ali naquele exato momento. Você precisa saber analisar o fluxo de caixa do seu negócio para poder acompanhar, esse fluxo para frente de como é que está essa saída e essa entrada de dinheiro. Você precisa acompanhar a DRE de cada competência da sua empresa. Essa competência aqui, eu tive lucro, eu tive prejuízo, como é que foram as minhas operações. Então você tem que saber analisar essa demonstração do resultado do exercício. Então, analisar esses demonstrativos financeiros vão te levar a um outro nível de gestão financeira rumo à gestão financeira dos sonhos, que ainda tem muito mais coisa pela frente. Então, primeiro passo, você separar as finanças. Segundo passo, você precisa registrar essas finanças em algum local. Depois de você registrar tudo isso, você vai condensar isso através dos demonstrativos, por isso que você utilizar um sistema vai facilitar muito sua vida, porque o sistema já vai lhe dar esse relatório de forma muito mais rápida.
E depois a gente parte para precificação. Eu costumo dizer que o preço tem que ser a primeira coisa que qualquer empreendedor ele tem que garantir dentro da sua empresa, que seu preço esteja certo. Mas, Carlos, se o preço é a primeira coisa que o empreendedor tem que garantir, por que você está colocando ele como pilar número 4? Porque não adianta também eu precificar baseado em informações que eu não tenho certeza. Então é por isso que você precisa separar as finanças, registrar essas finanças, analisar esses dados dos demonstrativos e com essa análise dos dados demonstrativos você precificar, verificar de fato se o preço que você está colocando nos seus produtos ou seus serviços está de fato conseguindo bancar a estrutura do seu negócio. Então é muito importante você conhecer os seus preços. Empreendedor, você não pode copiar o preço do concorrente. Você não pode pegar o custo de compra, por exemplo, de um produto e multiplicar por 2 ou por 3 e achar que aquele é o preço correto. Não, precificar é muito mais do que isso. Então você precisa, de fato, se debruçar sobre os preços do seu negócio, que é o pilar número 4. E aí a gente vai para o pilar 5, que é o pilar, né, das análises financeiras. Então que análises são essas? Você precisa analisar esses demonstrativos, o seu balanço, a DRE, o seu fluxo de caixa. Você precisa analisar os seus preços. Você precisa analisar os indicadores do seu negócio. Então é você sentar com o seu sócio, com o seu financeiro, com a sua contabilidade, com a sua diretoria, com o seu conselho, para analisar os dados do seu negócio. Então veja, também não adianta você analisar dados que não condizem com a realidade, né? Por isso que os pilares da gestão financeira do sonho, eles são complementares e sequenciais. Então depois de você fazer todas essas análises, analisar direitinho o seu preço, analisar os seus demonstrativos, né, os seus custos, as suas despesas, fazer esse pente fino através dos relatórios contábeis e das análises, através dos indicadores, a gente vai para o último pilar da gestão financeira do sonho. Qual é o último pilar da gestão financeira do sonho? É a segurança financeira. Então toda empresa, ela nasce com o objetivo de ser perpétua. Nenhuma empresa nasce com o objetivo de deixar de existir. Então a segurança financeira é o 6º pilar e é o pilar onde você, empreendedor, precisa se deparar para o seu negócio com os lucros que estão vindo do seu negócio. Por isso eu te digo que a segurança financeira é o último pilar, é o último item a você fazer, porque você precisa garantir que o seu negócio está sendo lucrativo. Como é que você garante isso? Através das suas análises, através do seu preço, olhando os seus demonstrativos, que você consegue analisar os seus demonstrativos através dos registros financeiros que você fez e que esses registros precisam estar certos. Então por isso que você precisa separar as finanças de um sócio para as finanças da empresa. Perceberam como é tudo sequencial? Então a gestão financeira dos sonhos, ela não existe uma fórmula mágica. Existe uma combinação de ações, uma combinação de resultados, uma combinação de análises, uma combinação de atitudes para que você consiga, de fato, verificar, caramba, meu negócio está sendo lucrativo. E desse lucro, eu preciso reservar uma parte desse lucro para a minha empresa crescer, então para eu reinvestir. Além disso, eu preciso reservar uma parte desse lucro que o meu negócio vai estar dando para a segurança. Então você precisa deixar dentro do seu negócio uma reserva para possíveis contenciosos. A gente passou agora por uma pandemia, né? Vimos passando por uma pandemia, o Covid, que muito tempo que a gente não via algo desse acontecer e as empresas não esperavam por isso. E muitas empresas fecharam justamente por não ter essa segurança financeira, de ter um percentual, de ter um valor de caixa ali guardado para possíveis situações que possam vir a acontecer. Então, a gestão financeira dos sonhos, ela é de fato essa perspectiva de você se debruçar perante os números e os registros financeiros do seu negócio, analisar esses dados, esses números, e daí você conseguir traçar ações. Essas ações vão se debruçar em metas para o seu time realizar. Que metas são essas? Então, através de uma análise financeira, da gestão financeira da sua empresa, você pode detectar que, por exemplo, o seu time do operacional está tendo uma perda muito grande. Por exemplo, vamos dizer que você seja uma cozinha e o seu time está tendo uma perda muito grande de ingredientes. Então você, através da gestão financeira, por exemplo, você consegue detectar isso e criar uma ação junto com o seu time para que esse percentual de perda venha a reduzir. Consequentemente, sua perda reduzindo vai aumentar o seu lucro. Então, é através da gestão financeira de uma forma completa que você, empreendedor, consegue gerar vários insights, várias sacadas para dali você gerar ações, que essas ações vão se transformar em metas, que vão se transformar em plano de ação e o principal,
executar e, novamente, acompanhar através da gestão financeira. Tá certo? Então, vou recapitular aqui para a gente fixar bastante a importância da gestão financeira e quais são os passos para você conseguir chegar na gestão financeira dos sonhos do seu negócio. Então, pilar número 1, separação das finanças. Você precisa separar as finanças do sócio das finanças da empresa. Pilar número 2, os registros financeiros. Você precisa registrar tudo o que acontece em seu negócio em um determinado local. Seja um papel, que eu não indico, que depois você fazer a ação desse papel é muito complicado, né? Seja uma planilha de Excel, ou seja um sistema que pode automatizar vários dos seus relatórios, que são justamente o pilar 3. Então você precisa analisar esses relatórios do seu negócio. Saber como ler esses relatórios, para poder precificar de forma correta. Precificando de forma correta garante que as vendas do seu negócio estão sendo lucrativas, então aí você vende mais e mais e mais e mais. Então você analisa os preços, analisa os demonstrativos e dali você gera ações, você gera possibilidades de alternativas de ações a serem tomadas para aumentar o lucro do seu negócio, para aumentar a sua receita, para reduzir os seus custos, reduzir as suas despesas. E o seu negócio, enfim, tendo o lucro tão desejado, sonhado e esperado, você precisa reservar uma parte desse lucro para a manutenção do próprio negócio, você precisa reservar uma parte desse lucro para a segurança de que alguma coisa pode vir a acontecer e o seu negócio vai ter um caixa para se manter vivo. Você precisa reservar uma percentual desse lucro para investir no próprio crescimento do negócio e também, sim, pegar um percentual desse lucro e distribuir para os sócios. Beleza? Então, essa é a gestão financeira dos sonhos. Eu espero que você busque aí implantar esses 6 pilares dentro do seu negócio. Então, se você não separa ainda, comece de hoje separando a sua gestão financeira, crie uma conta bancária sua, pessoa física, não use a mesma conta, pessoa jurídica, registre tudo em um sistema financeiro. Se você não tem ainda um sistema, busque um sistema, existem vários no mercado muito bons e com um custo super tranquilo para que você consiga visualizar melhor os seus demonstrativos, possa precificar melhor, possa fazer as análises melhores dos seus números do seu negócio, consequentemente lucrar mais, fazer sua empresa crescer. Beleza? Então é isso, essa é a gestão financeira dos sonhos. Eu tenho certeza que você vai correr atrás de colocar ela em prática aí dentro do seu negócio, implantar esses 6 pilares e, consequentemente, fazer sua empresa lucrar mais, crescer mais. Beleza? Então valeu e até a próxima.